Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o tema o papel da didática na formação do educador e nada mais, nada menos com o nosso querido professor Libânio, que é doutor em Filosofia e História da Educação pela PUC São Paulo, professor titular da PUC Goiás e professor aposentado da Universidade Federal de Goiás. Professor Libânio, Sim. muito bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade. Bom estar aqui com vocês. Professor Luiz. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu vou começar com uma pergunta que é bem geral, mas aí você sintetiza a partir do seu olhar mais específico, que é quais seriam os principais desafios da escola hoje, nesse mundo contemporâneo? Eu vou falar da escola brasileira, Sim. não é? E eu penso que o principal desafio da escola brasileira é construir uma educação voltada para o desenvolvimento de capacidades humanas por meio dos conteúdos. E então, assim, eu acho que o grande desafio da educação brasileira, não é uma educação humanizante, emancipatória e democrática. Por que estou começando com esta formulação? É que nós vivemos hoje no mundo contemporâneo, em todo o mundo, um embate, uma oposição entre dois projetos sociais e políticos. E, portanto, dois currículos e duas pedagogias, né? E o projeto dominante, a proposta dominante hoje no mundo contemporâneo, em escala mundial, mas com repercussão direta no nosso país, né? É uma educação voltada exclusivamente para a preparação de capacidades produtivas a serviço do mercado. Eu faço essa afirmação com toda segurança, porque já há alguns anos a educação brasileira, assim como a educação latino-americana, assim como a educação na África, na Ásia, não é? É uma educação pautada no que eu chamo de educação de resultados. Essa educação utilitária, essa educação instrumental, um currículo instrumental, e que visa, como eu dizia, preparar os alunos para uma empregabilidade precária, não é? E esse projeto é um projeto que valoriza muito a dimensão econômica da vida. É um tipo de proposta curricular, né, que quer incutir nos alunos, né, a ideia do individualismo, do consumismo, do empreendedorismo. E isto, para nós que temos uma visão humanista de educação, não é uma orientação curricular e pedagógica que atende os interesses, né, de uma educação humanizante, uma educação emancipatória e uma educação democrática. Então, isso é que eu chamo da lógica utilitária. A esta lógica utilitária nós estamos opondo uma lógica humanista, que é uma educação que busca o desenvolvimento de capacidades humanas por meio dos conteúdos, de tal maneira que a apropriação do conhecimento escolar seja um instrumento para nós ajudarmos os nossos alunos a pensar, a refletir e a ter uma visão globalizante e crítica da sociedade, e dessa forma preparar os meninos para as funções da vida, para as funções da cultura, para as funções da política, enfim,
para a participação na vida social, né? Muito bom, professor. Nossa, só queria ressaltar que esse mestre está nas nossas referências bibliográficas, esse projeto político-pedagógico, enfim, a gente tem estudado muito seus textos, professor, e suas contribuições realmente são muito ricas para a nossa formação. Mas aí, a entrevista é muito rápida, para finalizar, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco como que o senhor enxerga, né, o papel da didática na formação inicial dos nossos educadores. Então, dentro daquilo que eu acabei de falar, né, eu só queria complementar que uma educação humanizante, emancipatória e democrática, né, ela supõe e pressupõe um currículo e uma abordagem metodológica que considere duas coisas, né? O princípio ético-político de uma educação para todos, uma escola que propicie a todos os alunos a oportunidade de apropriação do conhecimento escolar, e não é só uma apropriação do conhecimento escolar, de passar o conteúdo, né? E diferentemente dessa educação que eu chamava voltada para capacidades produtivas, uma educação repetitiva, uma educação de testes, né? em que o menino está aprendendo água, aí quais são as características da água? Insípida, incolor e mais uma terceira aí que não me lembro, né? Inodora, insípida e incolor. Aí o menino responde na prova, A, B, C, né? Aí ele põe a C, acerta e pronto, né? Quer dizer, isto não tem repercussão no modo de operar mental dos alunos, isso não forma um pensamento reflexivo, né? Então, em sequência a essa ideia de uma educação voltada para o desenvolvimento de capacidades humanas, vem a didática como um complemento necessário, né? E essa didática que eu entendo como sendo a ciência profissional dos professores, quer dizer, a preparação profissional do professor precisa da didática que vai fornecer aos professores, né, os princípios didáticos, né, e os procedimentos didáticos necessários para levar em conta este currículo para todos e este currículo voltado para a diversidade humana e voltado em consideração às desigualdades sociais e às desigualdades escolares. O que é basicamente essa didática? É ajudar os alunos, nossos alunos, né, desde o começo, desde a educação infantil, e respeitando naturalmente as características de cada idade, desde o início, ajudar os alunos a desenvolver a capacidade de pensar. Exatamente esta didática que a gente propõe é uma didática inteiramente oposta a essa didática instrumental, essa didática pragmática, essa didática utilitária, né? E que não promove, de modo algum, a capacidade reflexiva dos nossos alunos, né? E como é que a gente faz isto, né? Quer dizer, sem poder entrar em detalhes, né? A proposta é que os alunos façam uma apropriação conceitual dos fenômenos, das coisas, né, dos conteúdos das diversas matérias, né? E a apropriação conceitual significa que o aluno dê conta de elaborar em cada matéria aquilo que é nuclear, aquilo que são os conceitos nucleares, e desses conceitos nucleares o aluno dê conta de aplicar esses conceitos
as situações particulares. O modo de realizar isto, não é, é que os alunos, em cada matéria, façam abstrações. Eu dizia hoje na palestra da manhã, aqui com vocês, né, que a melhor coisa que pode ocorrer numa sala de aula, não é, por exemplo, quando você está ensinando água, que você coloque a água como objeto de pensamento, não é? Que o aluno possa operar mentalmente com o conceito água e possa aplicar uma ideia geral de água para várias situações particulares, né? Bem, estou dizendo aí algo que não é muito fácil de detalhar, assim, numa conversa rápida como esta, mas eu podia resumir o meu entendimento assim, de que a melhor didática é aquela que cria as condições e modos de assegurar o processo de conhecimento pelo aluno. É uma ideia muitíssimo importante, não é? Porque cada aluno que entra na sala de aula, ele carrega consigo já conhecimentos, práticas, experiências, valores, que a gente chama mediação cognitiva, que é aquele repertório que os alunos têm, não é, que trazem para a sala de aula. E o que é a mediação didática? Fortalecer essa mediação cognitiva, não é? Fortalecer os modos de operar mentalmente do aluno, não é? De maneira que o aluno alcance uma autonomia intelectual, não é? Quer dizer, o grande resultado de uma boa didática é que o aluno aprenda efetivamente, né? Quer dizer, que ele dê conta de utilizar os conceitos como ferramentas mentais. Essa ideia, aliás, é muito importante, né? Quer dizer, o conceito que ele apropria do português, da matemática, da história, da geografia, até da arte, né? Ele tem que ser uma ferramenta mental para o aluno lidar com as várias situações da realidade, né? E, é isso, né? Para dizer, né? Professor, é sempre uma honra poder te ouvir. É uma conversa rápida, mas tenha certeza que ela permitiu, né, a gente fazer várias reflexões. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, professor. Obrigado também a vocês.